Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Garrafa. Eu tô aqui no quintal da Casa Vessalton, num lugar um pouquinho diferente do que você está acostumado, devido a estar ventando bastante hoje, mas a gente se adaptou aqui e vai ficar... O lugar tá muito gostoso e o bate-papo é mais especial ainda. Estou aqui com um amigo de longuíssima data, meu vizinho desde sempre, e agradecer que ele aceitou o convite, nos encontramos há pouco tempo. Dudu Limonge Pacheco está aqui comigo para contar a história de várias Olimpíadas, todo o amor pelo cavalo que ele tem, veterinário de mão cheia, famosíssimo mundialmente. Du, obrigado, viu, por aceitar nosso convite aí, seja bem-vindo ao podcast. Não podia negar, né, um convite desse, um irmão quase que a gente tem aí, ouvi, e espero poder contribuir um pouco com todo mundo, com a minha história de vida, com o que eu faço hoje, enfim, estamos abertos aí para ajudar. Obrigado, obrigado mesmo, tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. A gente aqui estava organizando a mudança de local devido ao vento, a gente já bateu um papo de uns 15, 20 minutos aqui. Olha, gente, tem história com força para contar de Olimpíada para vocês. Como vocês já estão acostumados, eu vou falar primeiro agora aqui, ó, do nosso vinho que nós vamos tomar. Eu escolhi hoje um Carlos Reynolds tinto, ele, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, 2020. Esse vinho está muito elegante. Eu queria falar bastante desse vinho para vocês. Carlos Reynolds, eu tive a alegria imensa do ano passado, ele veio para cá. Então a vinícola Reynolds é uma das principais vinícolas de Portugal. O Carlos é a 7ª geração da família. E ele esteve aqui no passado para conversar com a gente, trazer os vinhos, são vinhos muito especiais. E é uma família de origem inglesa, né, pelo próprio nome diz. Mas foi a família que levou a uva Alicante Bouschet da França para Portugal, e os principais vinhos portugueses levam a uva Alicante Bouschet na sua composição, dentre os mais famosos em especial. Esse aqui é o Carlos Reynolds, que eu já falei, a 7ª geração da vinícola. Ele é um blend de Alicante Bouschet, Trincadeira, Touriga Nacional e Syrah. 50% Alicante Bouschet, 30% Trincadeira, 10% Touriga, 10% Syrah. Passa 6 meses por carvalho francês e ainda descansa mais um aninho em garrafa antes de ir para o mercado. É um vinho extremamente elegante, um vinho gostoso, um vinho com uma acidez legal, aquele vinho que você toma um gole e dá vontade de tomar um pouquinho mais depois. Então eu gosto muito. Tem o Glover Reynolds, que é da matriarca da família, que é o estilo do Peramanca, da Cartucha. É uma vinícola muito famosa, que a gente tem a alegria de vender aqui, né, na Casa Vessalton, e que ele esteve aqui conosco. Vou servir o Du, espero que ele goste, escolhi especialmente. Acho que esse não erra, né? Esse aqui não erra, viu, Du? Quando a gente recebe convidado importante desse jeito, a gente tem que abrir umas coisas assim, né? Saúde, Du. Saúde, Viva. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Pessoal, um vinho bem legal, assim, ele já tá mais redondo em nariz, pela essa pegada de ter um pouco de tempo de madeira, não é muito, mas também descansa em garrafa, mas tem uma fruta fresca, né? Uma fruta preta. Não dá para sentir tanta intensidade da parte da madeira, mas você sente ali um pouquinho de especiaria. É um vinho que está muito gostoso de tomar. E eu acho que essa pegada principal é isso. Não sei se o Du concorda. Ele tem uma acidez bacana que parece que preenche a boca e dá vontade de tomar um pouquinho mais, comer um negócio. Muito mas bom. Então, Carlos Reynolds, 7ª geração da família Reynolds. Um tinto muito legal, um blend que tem aqui na Casa Vessalton, que nós vamos tomar aqui com esse bate-papo fantástico. Antes de começar efetivamente, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né, do Melhor Que Ninguém, tá no esporte olímpico, aí sabe da importância dos patrocinadores que nos ajudam a tirar o nosso sonho aí do papel, né, do projeto. Então, eu queria agradecer ao Quitandão, a Fazenda Tucunduva, a Magi Fiat, as empresas Magi, Sávia Advocacia, Simplifica Marketing, tem bastante coisa aí, né, mas esqueci. MN Imóveis Conceito, Casa Vessalton, Amarelice Consultoria e a Mamba Produtora Audiovisual. Então tá todo mundo aqui. E dito isso, pessoal, eu queria... Ele que vai se apresentar, porque o currículo do Du dispensa comentários. 4 Olimpíadas, né, Du? Já no currículo ali, foi como atleta, foi como médico veterinário, da toda a equipe. É uma história fascinante que eu já tinha lido sobre ela, já sabia pela nossa amizade, mas em 10 minutos de conversa foi mais incrível que eu imaginava. E o cara tem uma bagagem muito grande. Obrigado, viu, Du, novamente, obrigado mesmo. Obrigado, é uma honra estar com vocês aí.
E conte um pouquinho pra gente desde quando surgiu esse amor pelo cavalo, por tudo isso, e quando você se falou, não, é isso aqui que eu quero pra vida. É uma história bem curiosa. Na verdade, começou ali meio despretensioso com romaria, né? Tinha, o Itu já era famoso com essas romarias de Pirapora e tal. E devia ter uns 6 anos, mais ou menos. A gente tinha lá no sítio do meu tio, do Aquilino, do Bruno, a gente fazia cavalgada à toa, ia pra romaria, tinha aquela romaria noturna. E aí começou assim, só por diversão mesmo. Em 91 eu comecei a praticar hipismo. Em princípio, em Itu não tinha muita opção de escolinha, essas coisas. A gente ia pra Sorocaba. Toda semana ia lá montar. E aí a coisa foi indo, bem amador ainda, né? Não tinha muita informação. Uns cavalos ruins na época. Enfim, fomos remando. Montava muito manga larga no começo, que não é uma raça ideal pro hipismo, mas foi minha primeira égua, foi uma manga larga, que no fim foi uma égua bem importante para mim. E foi rolando a coisa do hipismo, gostava, né? No começo, não falar que eu não era dos mais habilidosos, assim, era bem... tinha bastante vontade de aprender, mas não falar, não era um dom nato. Era um dom, né? Exato. Porque tem grande diferença disso, exatamente. Né? Tem muito atleta que você vê que tem o dom ali, tem já uma montada fina, e tem outros que tem que treinar mais, né? Igual qualquer outro esporte. Tem uns que precisam trabalhar bastante. Eu acredito sempre nisso, em qualquer coisa que você for fazer na vida, eu acredito sempre na dedicação, no foco, no trabalho, você vai conseguir chegar até melhor no quem tem dom e não vai se dedicar ao mesmo tempo. E assim foi indo, a minha vida toda montando, sempre dedicando aos cavalos, tinha que abrir mão muitas vezes de ir em festa, em casa de amigo, porque tinha competição. Eu já lembro, né? A gente era vizinho. Né? Um monte de... estudava junto. Um monte de coisa, não podia ir no aniversário, tava sempre final de semana nesse corre de competição, de prova. Acho que foi super válido, porque acaba que você deixa a criança focada, né? O esporte acho que é muito importante por causa disso, que tira um pouco o foco de coisas ruins que a gente tem hoje, né? Então acho que uma salvação do mundo hoje, eu acho que é o esporte, porque é a única coisa que a gente pode salvar nossas crianças de pensamentos ruins, de tempo à toa para pensar coisa errada. E foi indo, chegou com 17 anos, eu também já estava fazendo umas provas boas, já tinha ido pro sul-americano, pro norte-americano nos Estados Unidos, já estava num nível bom assim de competição, mas ainda saltando em Young Rider, né, que não é um nível profissional. E aí fiquei meio assim, que curso eu iria fazer. Eu falei, putz, eu já tô no cavalo, acho que eu vou fazer veterinário. Era um curso... Né? Um curso que no começo todo mundo fala, putz, é difícil, não é todo mundo que ganha dinheiro com isso. Muita gente que começou foi para outro ramo depois. Não é uma profissão de muita estabilidade, né? Mas até tinha um amigo meu que falou, putz, mas você tá há quanto tempo nisso, né? Você monta desde os seus 6 anos, você vive cavalo. Você tem experiência com o cavalo, então você vai sair na frente de muita gente, né? Tem que sair na frente de muita gente. Então, ali eu falei, acho que eu vou... Minha mãe até tinha uma academia na época, eu falei, será que eu faço administração, educação física? Eu falei, não, vou fazer veterinário. E aí fui estudar em Marília, entrei em 2001 na faculdade. E aí na época eu tava com esse cavalo meu, que eu tinha comprado ele novinho, foi a história que eu te contei, né? Comprei do Leandro. E um cavalo assim que foi muito difícil, era um cavalo que derrubava todo mundo que montava, um cavalo que tava bem desacreditado. E eu peguei ele e comecei a fazer. E com esse cavalo eu fui campeão brasileiro em 99, em 2001 eu fui pro sul-americano, em 2002 eu fui pro norte-americano e em 2003 fui pro pan-americano com ele. E aí classifiquei para a Olimpíada 2004 em Atenas. Atleta, né? Isso, como atleta montando. Então, em 2001, eu precisava decidir. O cavalo já estava bem, eu já estava num nível bom, assim. Eu levei ele junto comigo. Então, foi eu e o cavalo para a faculdade. Levei lá para Marília, morei lá, estudei lá. E aí, os professores já me conheciam, tal, porque eu fazia essas provas internacionais. Aí, então, tinha uma colher de chá para faltar um pouquinho mais. Exato. Tal, eles faziam, às vezes eu fazia aquelas primeiras provas, voltava só na segunda. E os professores faziam prova só para mim. Enfim,
tive bastante ajuda lá. Até semana que vem eu vou lá, até dar um curso lá em Marília, que tenho contato com eles até hoje. Sou agradecido por eles terem me ajudado nessa fase. E aí foi isso, eu consegui montar e levar a faculdade o tempo todo, né? Foi até cheguei em 2004, que era na Olimpíada, que era onde eu queria chegar. Eu acho que na época você sempre pensa, putz, será que eu vou ser profissional? Será que eu vou ser veterinário? E graças a Deus eu escolhi a veterinária mesmo para levar pro resto da vida. E ali eu precisava decidir, então na volta da Olimpíada eu vendi meu cavalo na Europa. E aí foi o que me deu uma alavancada ali, com os equipamentos, as coisas, e aí você né? literalmente foca na medicina veterinária. Ali parei, Até tive mais um cavalo, a nível profissional de alto rendimento, eu parei. Mas ainda pula por esporte, brincadeira? Cara, faz tempo que eu não consigo fazer, porque daí agora tem os clientes em competição, todo final de semana a gente trabalhando, então acabou que o cavalo, hoje eu só faço a parte veterinária mesmo. Ô Du, mas aí você volta da Olimpíada, vende o cavalo lá na Europa, fala, meu foco é a veterinária e tal, e você de cara se forma ali e tal, mas você já foca nessa parte de esporte ali mesmo ou não? Você, como é que foi isso? Então, daí eu vim, era 2004, 2005 eu já tinha que sair pro estágio curricular, né? Que já é essa parte prática. E aí eu fiz o estágio curricular no Jockey, mudei para São Paulo. Vim para São Paulo, fiz o estágio curricular todo lá e na Hípica de Santo Amaro. E aí tinha a prova de residência, logo depois, né? 2005 para 2006. Aí eu prestei, eu e o Alfredo a gente tava junto já nessa prova. O Alfredo começou estudando lá e depois transferiu para São João, mas a gente acabou junto a faculdade. E fomos fazer o estágio junto em São Paulo. Eu prestei a prova de residência, eu passei, só tinham 2 vagas. Eu passei e o Alfredo ficou de primeiro suplente. E aí ele começou já a trabalhar a campo e eu fiquei na residência no Jockey de São Paulo. Mas já tudo focado para medicina esportiva mesmo. Entendi, desde sempre. O foco assim, eu já escolhi veterinária por causa disso. Isso. Então, e era equino de esportes, porque eu já tinha muito acesso a muita gente, conhecia veterinário de fora, então... Desculpa a pergunta ali, mas na faculdade, como que era para você uns assuntos totalmente nada a ver, assim, tipo animal de pequeno porte, não sei o quê? Interesse zero. Você tem que só estudar, porque precisa estudar. Graças a Deus eu ia muito bem, porque eu sabia que eu tinha que ir bem, porque eu não podia pegar exame, recuperação ou DP, porque senão me atrasaria minha parte esportiva na época. Então eu sempre fui muito bem, né, na faculdade. Nunca peguei nenhum exame, passava direto, mas as matérias... mexia o saco. Matéria que você já sabia, porque assim, você sabia que você queria cavalo. Tem um cara que entra ali numa veterinária... eu vou descobrir se eu quero grande porte, pequeno porte e tal. No seu caso não, você falou, já quero cavalo, antes você não queria ver outra coisa, né? Já era o que eu vivia, não é? Então, quer dizer, não tinha chance nenhuma de eu trabalhar com cachorro, essas coisas. Du, e como que daí você volta efetivamente para o esporte, né? Você que estava trabalhando, estudando para isso, mas para as Olimpíadas em especial, que foi Londres, 2012. 2012. Na verdade, o que acontece? O pessoal que montou comigo a vida inteira eram meus amigos de infância, que a gente cresceu junto no esporte, eles continuaram a montar, né? Então, eu me formei, acabou que a nossa clínica cresceu muito rápido, a gente fez uma clínica junto até hoje, a Proeco, eu e o Alfredo. E vocês são sócios ainda? Somos sócios ainda. E aí, a clínica, tipo, em 2 anos de formada, a gente deu um boom, sabe, muito grande. A gente trouxe um raio-x digital na época, com a ajuda de outro veterinário de São Paulo, e era o primeiro do estado de São Paulo. Então, a gente entrou no mercado forte ali, sabe? E a gente tinha uma vivência legal, tinha uma base boa da residência, tudo. Acabou que a gente pegou muito mercado rápido. Porque é difícil mesmo. Eu fui em 2012, eu tinha, sei lá, não tinha 6 anos, 7 anos de formado. Então, para pegar uma equipe olímpica, tudo... foi uma coisa muito rápida, mas aquela bagagem que eu já trazia lá de trás. Foi o pessoal que escolheu, ele falou, poxa, várias pessoas falando, traz o cara, tá? Em 2000... O cara já foi como atleta, Exato, ele entende já e tal. Tinha uma vivência do esporte, essa experiência né? É muito diferente. Né? Pegar um cara ali que é veterinário, tipo, aí o cara pode ser o bambambam do cavalo, mas até ele entender como funciona uma competição, uma viagem, o cara... Talvez ele demore 30, 40 anos e ele vai estar já no final de carreira de idade, né? Eu acho que com certeza foi o que mudou minha carreira, foi isso, a vivência de cima, né? Eu já tive a nível de competição montado, então eu sei do que o cavalo precisa naquele momento. Então eu acho que foi o que me ajudou muito a entender e, tipo,
transferir para baixo, para a parte veterinária, para ajudar o cavaleiro, entendeu? Porque o que ele tá falando, ele tá sentindo de cima, eu já senti lá em cima. Então eu sei do que o cavalo vai precisar daquele momento, naquele tempo da prova. Então, é o feeling mesmo, sabe? Isso você não estuda, isso você não aprende. Isso não tem chance nenhuma. É da pessoa, né? O cara pode ser o melhor aluno, o cara pode virar o melhor veterinário do mundo, ter a maior clínica, mas o cara não sabe, não tem como saber. É humanamente impossível. E aí você vai para as Olimpíadas de Londres, e como que é essa primeira Olimpíada do outro lado do balcão ali? Você falou, poxa, foi diferente, foi muito difícil, foi fácil, foi legal, como é que foi? Eu tinha pego, em 2011 eu fui pro PAN. Esse PAN foi bem intenso, foi no México, era meu primeiro game mesmo de verdade, de frente, porque em 2010 eu até fui pro Mundial, mas fui com um outro veterinário, que até então tava na equipe na época, eu fui como se fosse um veterinário assistente, então você dividia um pouco ali da responsabilidade. Em 2011 eu peguei a equipe eu mesmo, na front, né, e foi um ano difícil que os cavalos nossos machucaram ali no transporte, foi um ano super complicado. Mas no fim deu certo, foi uma medalha de bronze e eu consegui me virar ali sozinho. Eu falei, não, agora eu tô pronto, agora vamos com tudo pro próximo. E aí foi a Olimpíada de 2012, no ano seguinte. Porque o Pan-Americano que classifica para a Olimpíada. É muito diferente, né? É muito, até em questão de medalha. Banana, exato. No Pan-Americano a gente é sempre super forte, briga por medalha sempre, briga no ouro, briga na prata. Agora na Olimpíada é difícil, que daí você junta as nações todas da Europa, fica complicado. E como foi pra você a emoção, assim, cara, tipo, primeiro que óbvio, acho que 2004 como atleta, imagino, super novo também, você tinha quanto, 20 anos? 21, 22? 21. Mas assim, tipo, cara, óbvio que depois a gente vai entrar na competição, não na competição, né, na diferença entre todas as Olimpíadas. Mas a emoção de você ter ido, qual que é a diferença de ter ido como atleta e como ter ido como técnico? Cara, veterinário, eu acho que 2012 foi legal que eu fui, não são todas as Olimpíadas que eu vou junto na abertura e tal, porque eu tenho que estar perto dos cavalos, mas 2012 eu consegui ir. E foi, Londres é a terra do cavalo, né? A Rainha Elizabeth assistindo todas as provas. Acho que foi uma Olimpíada bem legal, assim. Foi no Greenwich Park, puta lugar animal. E a abertura ótima, né? Então você passa um filme retrô ali na sua cabeça, nossa. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô, né? Cara, deve ser uma emoção, né, Du? Assim, cara, porque, juro, eu falei pra vocês aqui, eu adoro a Olimpíada. É um negócio que, por mim, eu fico... Se eu pudesse desligar do mundo por um mês e ficar assistindo todas as provas, eu lembro que antigamente tinha, agora tem Sport TV 1, 2, 3, 4, na época tinha até 10, assim, tipo, até qualquer coisa tinha. E eu amo, fico assistindo qualquer coisa, salto ornamental, não sei o que lá, eu curto muito. E cara, eu acho que a gente que assiste uma abertura de Olimpíada em casa, já fica muito emocionado. Eu lembro no Rio de Janeiro, assim, tipo, vendo a Olimpíada, cara, eu chorei, porque eu falei, cara, é meu país aqui. Imagina você tá lá, é um negócio muito diferente, né, Du? Não, é um clima que é coisa meio inexplicável mesmo, porque é uma vibração ali, todo mundo buscando o mesmo objetivo, né? E a parte competitiva é muito legal, né? Então você tem... Mas tem uma parceria muito grande entre os atletas. Sim, com certeza, porque a maioria do pessoal mesmo, você pega esses tenistas famosos, eles ficam na vila. É lógico, né? Então, cara, do hotel 5 estrelas ele pode ficar todo dia. Então... Agora, ficar numa Vila Olímpica, numa Olimpíada, em cidades maravilhosas, com um monte de atleta, puta, legal pra caramba, né? É uma vibração muito, muito positiva, assim. Então você troca ideia com o pessoal que tá competindo, que já competiu. É uma coisa que não dá para explicar. É só estando lá mesmo para saber a importância de uma Olimpíada, né? Pro atleta, cada um na sua realidade. Mas é uma coisa muito legal. Cada modalidade é muito diferente uma da outra. A gente até conversou sobre isso. Mas assim, e depois você foi pro Rio, né? Aqui no Brasil. Como foi a sensação de ir pra Olimpíada em casa, no seu país? Porque isso, além de tudo, primeiro que ninguém, normalmente, quem que já foi em tantas Olimpíadas igual você? Pouquíssimas pessoas. No mundo, não é só aqui que a gente conhece, nem só no Brasil, pouquíssimas pessoas. 4, não é isso? 4 mais uma. 4 como veterinário e mais uma como atleta. Então são 5 Olimpíadas. Assim, como que foi a sensação? Porque a maioria não foi para 5, pouquíssimas pessoas foram para 5, e normalmente foram em outros países para ter essa experiência. E como foi para você em 2016? Você falou, cara, é aqui.
Putz, foi a Olimpíada mais legal, acho que superou todas, assim, não vai, tá, em casa, né, Rio, Rio de Janeiro já é maravilhoso, né? Esquema Brasil, né, tipo, tudo demorou pra acontecer, mas aconteceu perfeito, os gringos ficaram doidos, porque foi muito legal, muito legal. Vou até mudar a pergunta rapidinho aqui, depois a gente volta. Pra quem era de fora, tipo assim, você foi várias Olimpíadas fora do Brasil, o Rio cumpriu a missão, foi legal, esquece o amor porque a gente tem pelo Brasil, o jeitinho, o atraso das obras, tipo, não, porra, foi padrão Olimpíada mesmo ou teve uns cambalacho aí, ou como é que chama, gambiarra brasileira? Não, o Rio foi impecável, cara. Desde a abertura, alojamento, a vila, transporte, tudo funcionou. Nossa, todo mundo que veio pra cá competir, os caras e curtiram, até hoje eles tá falam, fora, sabe? Até hoje eles ficaram impressionados. Mas curtiram, porque assim, o gringo já ama o Brasil por natureza. Ama. Mas eu falo assim, curtiram a estrutura, que foi legal pra caramba, ou curtiram o país? Eu acho que tudo. A estrutura foi muito boa. Não tem como separar, né? Tudo é aquela vibração toda. toda. É um combo, né? Acabou que foi super seguro, porque teve aquelas notícias péssimas antes da Olimpíada, eu sei que aconteceu tudo muito bem. A parte equestre funcionou redondamente. Era lá em Deodoro? Foi em Deodoro. Os cavalos tinham que vir em isolamento, porque apareceu algumas doenças na época. Aí quase cancelou a Olimpíada, a parte equestre. Tiveram que vir em isolamento, vieram da Europa os cavalos em um corredor sanitário, competiram e voltaram. Eles não podiam ter contato com outros cavalos do Brasil. Mas, nossa, funcionou impecável, impecável. Foi a melhor Olimpíada que eu já fui. E assim, aí deu o quê? Mais responsabilidade, curtiu mais, aproveitou mais, assim, qual que, além de tudo a diferença, assim, a sensação, tipo, não sei, porque deve ser muita emoção junto com, rolou um relaxamento maior, uma tensão maior, qual que é a diferença literal ali, tipo, puta, fui em 5, mas, cara, no Brasil a diferença é X. Não, curti mais porque eu tava no meu país, fiquei feliz, não sei, assim, eu acho que... eu acho que foi todo um projeto, né, como é a Olimpíada em casa... Conseguiu-se mais verba, então a gente tinha salário desde o projeto olímpico inteiro. Então foi um projeto bem legal, a gente contratou um técnico bem importante da Europa. A gente fez a concentração na Europa, tanto é que os cavalos nossos se prepararam lá. A prova era aqui, a gente se preparou lá e veio competir aqui, né? Então, o cavalo do Brasil veio junto com esses outros aí. Vieram todos da Europa. E a preparação foi muito legal, o esquema foi muito bom. Então, acho que o Rio foi... o Rio deu a vantagem que, nesses jogos, geralmente eu vou sozinho, que é difícil levar família, essas coisas, porque eu tô lá trabalhando, nunca tem credencial pra esposa do veterinário, por isso que a Maíra tá me vendo aí, ela vai ver. Mas, ó, se o Du tá aqui hoje, eu queria mandar um beijo pra Maíra, porque foi ela que incentivou. A gente se encontrou no aniversário faz 1 mês, 2 meses atrás. Ela, não, ele tem que ir, ele vai, eu prometo que ele vai e tal. Eu falei, Du, vamos, ele, não quero muito não, tal. E a Maíra que foi lá, foi comprou incentivadora e... Obrigado, viu, Maíra? Ainda ela pega um pouco no meu pé, mas será que você vai fazer mais uma, não sei o quê. Mas hoje em dia ela acha bom já de novo, porque a gente passou o momento das crianças pequenas e ela ficava sozinha. E a Olimpíada de Tóquio, mesmo no meio da pandemia, aquele rolo, foi uma Olimpíada bem intensa. Mas no Rio ela conseguiu ir comigo, então a gente acompanhou alguns esportes, como a gente ficou mais tempo, os cavalos vieram antes. Deu pra ir assistir. Deu pra ir ver alguma coisa, a gente se encontrava de noite. E nessas outras Olimpíadas não, eu vou sempre sozinho, porque é difícil credencial, é super restrito ali as entradas da cocheira. Então o Rio, além de a estrutura ser muito legal, eu também curti um pouco com a família. Que legal. E você acabou de falar já, e era próximo, né, no cronograma, Tóquio, pandemia, ninguém sabia nada, né, cara, assim, tipo, projetada para 2020, o mundo quase que acaba ali, a Olimpíada adiada 1 ano. E como é que foi esses jogos tão diferentes, sem público, sem... Nossa, eu não sei nem dizer, assim, tipo, do outro lado do país, do mundo, né? E, cara, meu sonho pro Japão, não sei se é legal lá mesmo, né? Então... Mas assim, cara, e como é que foi esses jogos? Sem torcida, cara, todo mundo de máscara, aquela loucura... foi difícil, viu? Naquele momento eu pensei em desistir e falar, acho que eu não vou largar a mão, porque... Foi tipo o pior? Vivia naquela tensão. Foi o pior. A gente tava naquela tensão. 2020 cancelou os jogos. Aí todo mundo falou, então quer dizer, você fez uma preparação, os cavalos estavam prontos para 2020. A hora que você passa um ano para frente, muda tudo. Os cavalos estavam meio no limite deles ali. Tanto que os índices um ano para frente muda. Os índices olímpicos foi tudo lá embaixo, né? Exato. Tipo, o rendimento dos atletas foi péssimo. Você não tinha como falar, tipo, viu?
cara tá em casa, como que ele vai... Você tem que, a preparação de qualquer atleta do cavalo é uma curva de Gauss. Você tem que chegar ali no ponto máximo naquele período. Pode ser que daqui um ano o cavalo, já um ano mais tarde, o cavalo não tá na mesma performance dele, já não era nem mais aquele cavalo que deveria estar lá. Então, primeiro foi isso. A segunda tensão de você estar do outro lado do mundo, Covid matando um monte de gente. Muita gente. Você fala, se acontecer alguma coisa, eu demoro mais de 24 horas para chegar de volta. Então, era uma sensação muito ruim. Aí, tudo fechado. Lá não podia conhecer nada. Então, quer dizer, você andou do outro lado do mundo. Vila Olímpica pra Vila Olímpica, cavalo, Vila Olímpica. Máscara, teste de Covid, todo dia tinha que fazer. Nossa, é todos os dias aquilo, tinha que fazer, todo dia cedo. Então, você vai o Japão é um lugar que não dá pra ir toda hora, do outro lado do mundo, né? Você já tá lá, você quer conhecer uma coisa, não podia, você não podia sair. Um dia a gente foi na farmácia, quase fomos expulsos da delegação, que saiu do cordão sanitário. Então não podia fazer nada, era da vila pros cavalos pra vila. E um calor pros cavalos foi super desgastante, os cavalos não podiam, das 10 da manhã até as 3 da tarde, você não podia tirar os cavalos da cocheira. Era um calor insuportável. Olha que loucura. Então os cavalos ficavam dentro do lugar com ar-condicionado. E nós estamos falando de cavalo de milhões e milhões, né? Então, até uma égua nossa teve um problema sério no final do cross, ela travou ali, não quis mais ir. Então foi uma Olimpíada difícil, cara. Não foi muito legal, não. É uma sensação ruim. Deu dó, porque a estrutura que eles fizeram. Não, era pra ser uma das maiores Olimpíadas de todos os tempos, né? Deu dó, porque os japoneses muito organizados, você não via uma sujeira, mas a hora que você vai aquele estádio lá vazio. Vazio, tristeza. Dá uma dó, né, cara? Porque... Aquela Olimpíada assistir inteirinha. Essa que ele deu sonho. Essa fiquei um mês vendo a Olimpíada. É uma dó pros caras, porque é onde eles iam ganhar o dinheiro com o turismo, né? E não é que, não, põe o Japão como a próxima. Não dá, agora você já tem uma listagem de duas, três Olimpíadas pra frente. Então, quer dizer, eles iriam voltar em 2032. E aí a estrutura já era passada e tal. E depois vem Paris agora nesse ciclo. Depois nós vamos detalhar umas coisinhas, umas perguntas, umas curiosidades aí. E aí Paris, né, cara, que assim, tipo, de fora, né? Muito polêmica da parte da natação no Rio Sena, lá, tal. Estruturas mais modestas, o que eu achei muito inteligente, muito interessante, que eu acho faraônico. Aquelas obras que você gasta bilhão pra ninguém usar depois, tal, assim. E, cara, na capital do turismo do mundo, né? Na cidade mais bonita que existe, assim. Deve ter sido uma baita Olimpíada. É que vocês ficaram num lugar maravilhoso também, né? Que é o Palácio na região de Versalhes, ali do Palácio de Versalhes. Ah lá, teve uma surpresinha aí, mas faz parte. Entra aí, Mambá. Dá um oi pra galera, pá, não sei o quê. Hoje o vento tá Eu falei, gente, nós mudamos o lugar que tá ventando muito, mas continua ventando. Mas essas coisinhas tem mesmo, não é verdade? Não? Faz parte. É assim mesmo. Faz parte da... É quase ao vivo, quase ao vivo. Não é 100% ao vivo, mas é quase ao vivo. Ainda bem que não acertou ele. Ainda bem que não acertou nosso convidado. Não pegou aí. O convidado, tá bom, né? Ô, Dui, conte pra gente, como foi Paris, então? Paris, assim, é super tradicional em cavalo, né? Tradição grande o país tem. Os nossos cavalos já treinam na Europa mesmo, então foi fácil que eles foram pelo Eurotúnel ali, foram de trem. Então, na Inglaterra? Treino na Inglaterra. Então, essa parte foi legal. Foi no Jardim de Versalhes, uma estrutura linda. Pegou o jardim todo, então montou o cross, usando as estruturas, os lagos do castelo. Tinha 40 mil pessoas assistindo no dia do cross. E não dá pra tirar foto, né? Foi o maior público da Olimpíada. Bizarro. O lugar é gigantesco. Gigantesco. Você anda, a gente andava muito de bicicleta elétrica, nossa, você andava, a hora que você via, você tava ainda dentro do lugar. Eu fui para o adversário em 2005. E imagina, não existia celular, nada tal. Existia aquelas máquinas da Sony, lembra? De 3 megapixels, tal. E aí eu lembro que eu ia tirar, o cara falou assim, eu quero tirar inteiro. O cara falou, amigo, é impossível. Não tem, acho que até hoje, você vai com a câmera daqueles caras. Bem longe. Assim, tipo, mas assim, não tem como, de tão grande, né? Tão bonito, é um negócio fabuloso. E é legal também ser num lugar diferente, né? Não, foi legal, porque a pista mesmo, quem assistiu na televisão, via o castelo no fundo. E parece ser perto, você tá olhando, só que era 4 quilômetros caminhando da pista até o castelo, pra você ver o tamanho que é. Você descia todo aquele jardim, era lá embaixo. A pista era aqui, o castelo lá, mas a câmera ficava assim, parecia que o castelo tava até perto, mas você ia ver, era longe. Tipo, o castelo tá aqui, você deve ter descido aquela rampa exato. E lá pra baixo foi o negócio. Fizeram a pista. Entendi. Mas, foi uma Olimpíada bacana, foi organizada. A França um pouquinho com esses problemas de ativista, tiveram alguns problemas, o pessoal acompanhou até que pegou a espora do Cavaleiro, o Cavaleiro foi eliminado, o brasileiro, né, que eliminou a equipe até no primeiro dia,
porque teve um resquício de sangue aqui na barriga. E são as regras que tem que ser cada vez mais rígidas por conta dessas, né, dessas coisas polêmicas com os esportes equestres. Então, isso é uma parte um pouquinho negativa ali dos jogos, mas o resto bem legal, a estrutura bacana, é o que você falou, nada super luxuoso, mas tudo organizado, funcionando bem, né? Entendi. Então foi bacana. Ô Du, e assim, cara, vamos entrar nesse assunto que você acabou de tocar, a gente tava conversando aqui antes um pouquinho, e você estava me contando dessa parte dos ativistas, dessa parte de produção animal, que é super válida, ninguém tá falando que não seja, pelo contrário, mas que assim, tipo, tem prejudicado um pouco o hipismo nas Olimpíadas e em várias outras competições mesmo. E assim, eu de fora, tá? Eu não sei, não sou um especialista, não posso falar. Mas eu acredito que esses cavalos sejam mais bem tratados do que qualquer ser humano que a gente conheça. Toda uma estrutura de veterinário, de alimentação, de transporte, de tudo, das pessoas estarem bem preparadas para montar. Ele monta ali por um período curto e depois tem todo um descanso, um treinamento, uma parte toda. É uma opinião até pessoal, porque eu gosto de dar opinião, assim, eu não entrevisto. Eu acho um grande exagero, sabe? Eu acho que isso gera emprego, gera renda. Sou um apaixonado por animal, em nenhuma hipótese aceitaria que animal fosse maltratado para que isso acontecesse. Mas, pelo que você está falando, eu acho que a gente vai chegando num nível muito exagerado do ativismo, né? Não sei o quê. Então aí tudo vira politicamente incorreto, tudo fica impossível. E um esporte de que tem muitos anos de tradição corre um risco aí de ficar até fora da Olimpíada. O que eu comentei, né? Acho que hoje o mercado do cavalo gera milhões e milhões de dólares no mundo inteiro, né? Esses cavalos da Olimpíada, o brasileiro mesmo que saltou a Olimpíada teve 10 milhões de euros no cavalo dele, né? Valor do cavalo. Você imagina o tanto que ele é bem tratado. Então, esses cavalos trabalham 1 hora por dia. Tem tratador só para eles. A água do coxo você pode pegar na mão e beber. É água e vinho. É água mineral. Entendeu? Você pega. A gente tava no Mundial de Kentucky, os árabes trouxeram toda a comida, trouxeram água mineral pros cavalos, dentro do avião. Fretaram o avião e trouxeram. Então, esses cavalos andam de avião toda hora. Raramente eles andam de caminhão na Europa. Porque eles saltam em Barcelona, eles saltam em Madrid, eles andam para todo lado de avião. Então, uns cavalos super bem tratados. Então. E sabe que quando eu entendo, assim, tipo, entrando na parte mais filosófica da coisa, qual é a função do cavalo desde o tempo antes de Cristo? Exato. A humanidade tem que levantar a mão pro céu por causa do cavalo. O cavalo que levou o mundo assim, onde tá hoje. O boi, qual é a função? Assim, as pessoas querem também mudar tudo. Exatamente. E, tipo, coitado, tudo bem, ninguém está falando de maus tratos, pelo amor de Deus. Mas, poxa, a função do cavalo é transporte, essas coisas todas. Então, assim, não tem muita lógica essa briga toda, na verdade. Eu acho que o cavalo mudou a humanidade, né? Não só nas épocas das guerras, mas antes, né? Nas civilizações, era o meio de transporte. Sem dúvida. Hoje em dia é super rigoroso as regras, né? A parte veterinária mesmo. Tem 2, 3 inspeções veterinárias numa competição. Então, se tiver algum sinal que o cavalo possa ter algum risco de uma lesão mais séria, ele é eliminado da prova, ninguém entendeu? pensa no próprio ser humano desse jeito. Um atleta que vai lá competir, tipo, beleza, se ele testou negativo pra doping, não sei o quê, pau na máquina, né? Você lê o livro, a maioria dos tenistas, pô, eles jogam com dor pra caramba. Nossa. Entendeu? O tênis é um esporte desumano. Então, o cara todo dia você pega os caras que levantam peso, você pega só sangue na mão deles. E estão lá, estão competindo, eles gostam. Os caras gostam de fazer aquilo lá. Você vê. Até porque é uma raça específica pra isso. Exato, né? São treinados, eles gostam de competição. Esses caras que aposentam, nunca a gente aposenta de uma vez. A gente vai abaixando eles de nível, porque você vê que eles curtem estar em prova. E eles não vão acostumar, né? Tipo, parar de vez. Exato, né? para de vez e morre. Na hora que você tirar um carro desse de alto rendimento e soltar no pasto, ele não dá 6 meses, ele morre. Entendi. Então. E deixa pra gente falar de países específicos de Olimpíada. A gente já falou, né? Fomos fazendo uma escalinha ali até chegar na última agora de Paris. Não sei se por qual motivo, você falou bastante do Rio, óbvio que eu acho que também em casa é diferente. Acho que teve Atenas, que você foi como atleta, né? A primeira em Londres, mas assim, eu queria que você falasse uma, assim, que tipo, por motivo profissional mesmo, não só pela família estar ali ou ser no seu país, e pode ser no Rio, tá? Não tô querendo induzir a resposta. Mas por que uma, assim, cara, te marcou? A primeira, a última, tal, só que fala, poxa, essa foi diferente. Acho que
pelo projeto todo, por estar dentro de casa, acho que foi o Rio. Foi o Rio mesmo. E foi uma que a gente teve uma chance real de medalha. É difícil hoje. Vocês ficaram em qual posição no Rio? Acabamos em sexto. Mas o foi. brasileiro no individual mesmo, se ele não faz as faltas, ele seria bronze, que nunca teve no hipismo completo, que é o cross, que é a modalidade que eu cuido. Nunca a gente conseguiu chegar perto da medalha. O pessoal, uma coisa legal pro Du falar, é explicar para quem tá nos assistindo, porque tem 3 tipos de hipismo, né? Edu tá me contando são aqui 3 antes, modalidades equestres. porque a gente tá muito acostumado a assistir mais aqueles dos pulos, né? O salto clássico. Que tem bastante, que a gente assiste, acompanha. É. Tem o do adestramento, puro, que os cavalos dão aquela... Como se fosse uma reprise, né? Um balé a cavalo. Na verdade, o seu é o hipismo outro. completo. É como se fosse um triatlon equestre. É um pouquinho de cada. É um Iron Maiden, só que é um Iron Horse. É o adestramento no primeiro dia, que é o mesmo adestramento que faz puro. E aí o cross, que é aqueles obstáculos com água, pula dentro da água, sai, são quase 6 km de cross a 600 metros por minuto, com 38 esforços, com obstáculos fixos. Então, quer dizer, se o cavaleiro errar, cai em cima da pessoa. Inclusive teve anos que morreram bastante gente, já perdi alguns amigos nessa competição, porque não aceita muito erro, né? Os cavalos rodam, tudo é perigoso. E no último dia ainda eles têm o salto para fazer, o puro. Então que mistura os treinos. É um Iron Horse mesmo. É uma modalidade que exige muito treinamento. Então você tem que treinar 3 modalidades com o mesmo cavalo. Então você tem que ter um step. Tem que ter um step de cavalo que vai machucar. Então no meio do caminho alguns cavalos acabam se machucando. O próprio cara vai trocar de cavalo na competição. Não, na competição não. Ele pode ter ele alguns cavalos qualificados. Não pode? Não. Aí acabou. Ele tem alguns cavalos qualificados, o técnico pode escolher qual dos cavalos dele que ele quer ir. O técnico escolhe e fala... Mas, por exemplo, no primeiro dia, o cara Não, é o mesmo. Aí, é o conjunto. Entrou... Por exemplo, machucou passou na primeira inspeção veterinária, aí é aquele lá. E aí machucou, tchau, obrigado. Porra, é louco, né? Então é um esporte que exige bastante. Exige muito do cavalo e do cavaleiro também, o cavaleiro tem que estar bem. Du, tipo assim, eu vejo que você fala muito do cavalo. Com certeza, sem dúvida... É o grande propulsor dessa história ali, que não adianta. Mas qual a importância do cavaleiro nisso tudo? Porque assim, tipo, óbvio que a gente sabe, não adianta pegar qualquer cavalo aqui, não sei o quê. Mas e qual a importância do cavaleiro? Eu acho que muda um pouquinho da modalidade, sabe? Eu acho que no salto puro, que é o do Rodrigo e tal, eu acho que é uns 60-40. 60% o cavalo, 40% o cavaleiro. 40% pro cavaleiro. Talvez no CCE, por conta dessa fineza do cross, tudo meio a meio ou 55-45. E no adestramento? O adestramento... Mais cavaleiro. Médio, porque o cavalo influi muito, assim. Então, resumindo, no geral, meio em tudo. Mais pro cavalo um pouco, sabe? Todas as competições, todas as modalidades. Porque se colocar um cavaleiro, um Cole Hester da vida, a Charlotte do Jardim, num cavalo ruim... Ela não vai fazer resultado. Você pegar o Lewis Hamilton e colocar numa equipe ruim, ele não vai fazer nada. Então, mas também não adianta nada você colocar um Zé Pangaré lá em cima do cara, no puta de um cavalo, que também não vai conseguir. A vantagem do cara ruim no cavalo bom é que ele vai aprender e pode chegar no nível dos outros. Entendeu? O cara com cavalo ruim, mesmo ele sendo muito talentoso, ele começa a criar alguns vícios e não vai evoluir o que precisaria no esporte, entendeu? Entendi. Então é limitante, eu acho. Até me preocupa um pouco, às vezes eu troco muito com a minha esposa, que as minhas 3 filhas estão montando, né? Fazem hipismo e tal. E uma hora vai ser um pouco limitante, eu acho, porque precisa de investimento alto. Eu acho que chega uma hora do esporte ali que precisa ter um cavalo bom, de verdade. Mas aí você também falou uma coisa no começo da nossa conversa que é real. Você tem que ver se tem o dom, né? Exato. Assim, você fala, ou a grande disciplina, foco gigantesco. Mas não, tudo isso aliado a um dom, beleza, vamos encarar. Agora, se não, tipo, se é um hobby bacana, não é que tem que parar, né? Mas assim também que você falou, tipo, daí não dá, né? Tipo, você tem um gasto de esporte olímpico para um hobby. Né? Acho que é caro. O cavalo é caro, é mais um filho, né, cara? Cavalo, você não é igual uma moto, você parou lá, não tá gastando nada. O cavalo tá comendo, tem veterinário, tem tudo. Então é caro a brincadeira. A gente já entrou no ponto agora aqui, tipo, qual a importância do cavalo para isso tudo. E eu acho que eu queria até falar sobre acho que o cavalo mais famoso do Brasil, né? Quer dizer, não é brasileiro, por óbvio, mas que veio aqui, foi montado por um brasileiro e que acho que todo brasileiro... Galvão gritou o nome do Balubê. E assim, tipo, Balubê de Rouet. O que ele representou? Como que foi essa história? Porque assim,
Eu acho que ele é um grande divisor de águas, porque nunca, tirando você é do mundo do cavalo. Então vocês vão falar todo dia de nome de cavalo. Claro. Agora, assim, eu o cara que adora esporte, adora Olimpíada. O único nome de cavalo que eu sei é Balubê de Goiás. E eu acho que 99,9% das pessoas que sabem nome de cavalo é Balubê de Goiás. Conte um pouquinho pra gente como que foi essa história do Balubê. Você tava me contando no bastidor, até tem um documentário na Netflix que eu vou assistir, você me deu a dica. E, cara, como é que ele influenciou tanto? Porque, assim, eu acho que pela primeira vez todo mundo falou assim, não, o Brasil tem uma medalha de ouro garantida. E aquela refugada foi uma das coisas mais extraordinárias da história da Olimpíada pro Brasil, né? Sim. Eu acho que é o que você falou muito bem, foi um divisor de águas, com certeza. O Balubê, ninguém sabia se que o hipismo era olímpico, eu acho até então. Eu acho também. Porque Brasil, país do futebol, pouco teve destaque do vôlei, apareceu o Google tênis, mas hipismo até então ninguém se falava disso. Já tinham alguns resultados anteriores ao Balubê, mas nunca com tanta expressão, né? Sydney, Olimpíada de Sydney, do outro lado do mundo, o Brasil com uma campanha ruim, olímpica ali, sem medalha de ouro. E não vê nenhuma, né? E de repente apareceu o Rodrigo liderando o hipismo com o Balubê. Né? Mas antes disso, o Balubê foi capa da Veja, o Balubê já era uma celebridade. O Balubê... Porque ele já vinha, tipo assim, todo mundo falou, não, vai vir ouro com o Rodrigo, com o Balubê, né? Porque o Rodrigo já tinha feito uma apresentação boa em Atlanta com o Tom Boy. Chegou perto da medalha. Então o Rodrigo foi moldado. O Rodrigo não nasceu no Brasil. O Rodrigo nasceu, né, na Bélgica. Foi moldado pelo um fenômeno, um cara que, tipo, esse era fora da curva mesmo, que é o pai dele, né? É vivo até hoje, inclusive, ele ajuda alguns cavaleiros nossos. É um fenômeno, um cara que você vê que é diferente, sabe? É tipo um Pelé do hipismo, foi o Nelson Pessoa, até hoje. E quem fez o Balubê mesmo foi ele, que acreditou desde novinho, quando tinha 4 anos. O Rodrigo não gostava do cavalo, e o Nelson fez a campanha do cavalo todo. No Mundial de Le Lion de 8 anos, o Rodrigo estava saltando o Lianos e o Nelson Pessoa saltou o Balubê. E o Rodrigo sempre, pai, acho que não vai virar esse cavalo, é muito bravo, era um cavalo genioso realmente. E, inclusive os filhos deles são todos iguais a ele. E aí começou a performar ali depois com o Rodrigo com uns 10 anos, já tinha ganho 3 etapas da Copa do Mundo e chegou na Olimpíada como favorito. E realmente ele chegou em Sydney. Não foi que tipo, o Brasil tava sem medalha, ele ele era grande, ele vinha performando, porque até você chegar numa Olimpíada, você tem todos os steps, né? Você não é, não, tô bem assim, vou saltar a Olimpíada. Você tem todos os índices para você ganhar, para poder classificar a Olimpíada. Além de ser escolhido pelo seu técnico do seu país, você tem, a nível da Federação Internacional, alguns requisitos. Senão você põe algum cara lá totalmente fora, vai lá fazer vergonha, né? Então o Balubê já vinha voando, ele passou 4 anos muito bem. Né? Depois de Atlanta até Sydney, o Rodrigo pegou ele e fez chegar, ganhou tudo. Vinha ganhando todas as provas na Europa. E o Balubê chegou como grande favorito, tanto é que nos 2 primeiros dias voando o cavalo, bem. E só que aquilo lá que eu amo o cavalo por causa disso. É um esporte equestre que te dá tanta destreza emocional, porque você tem o seu dia e o cavalo tem o dia dele. Du, mas tem alguma explicação do que aconteceu? Eu acho que sim. O cavalo, ele era muito limpo, sabe? Era um cavalo que você vê quando ele dava um toquinho na vara, ele saía do outro lado bravo, dando uns corcoves. Ele sabia que ele era bom. E aí, o errar pra ele era muito ruim. E num obstáculo anterior, era um triplo que tava grande o obstáculo. Ele fez muita força, sabe? Ele fez uma força que acho que ele não tava pronto pra fazer aquilo ali. E ele fez um esforço que ele não ficou confortável. Não, ele passou limpo. Mas você vê que ele já saiu do outro lado meio se retendo um pouco, não confortável, sabe? Algo doeu ali a coluna dele, e aí ele falou, pô, ele era um cavalo que não gostava de lidar bem com a dor. Isso é muito de cada cavalo. Meio malinha o Balubê de Goiás, né? Meio mala. Era um cavalo bem sensível, assim. E aí depois ele refugou e dali não foi mais. Cara, mas eu lembro muito claramente dessa cena na Olimpíada de Sydney, né, em 2000. Quanta gente que nem nasceu. A gente tá falando essa história aí. E, cara, assim, tipo, porque era uma sensação, era um negócio. Eu lembro o Galvão. Tipo, quem colocava o Galvão no hypismo, cara? Tipo assim, porque era, a medalha vem. A medalha vem, tipo. E aí o Balubê deu uma refugada no negócio. O Rodrigo fica alucinado, né? Fica. O Rodrigo até hoje tem uma mágoa grande. Ele nunca se deu bem com o proprietário do Balubê. É um português. Era um português,
E aí, o cara cobrava muito resultado, sabe? O Rodrigo, quem fazia o meio-campo sempre foi o Neco. O pai do Rodrigo fazia com o proprietário. Toda vez que o Rodrigo chega com o proprietário, ele Mas meio... ele continuou um tempo com o Balubê, né? Um bom tempo. Sim, tanto é que depois eles foram medalha de ouro em Atenas, né? A gente dividiu o pavilhão lá em Atenas, a gente tava meio junto. Ficava junto, a equipe de CCE e salto, ficamos junto. Ele foi medalha de prata, mas pegaram medalha de ouro por doping e ele foi medalha de ouro. Então, esperou 4 anos e a medalha voltou pra ele. Entendi. Mas ele nunca se deu muito bem com o proprietário. No documentário ele fala bem, até xinga o cara. Não, esse cara foi difícil pra mim. E acho que ele pegou um pouco de raiva do cavalo por conta do proprietário, sabe? Porque você vê que ele não teve uma gratidão muito grande ao Balubê. Ele ficou um pouquinho magoado com o cavalo. Acho que por conta do refúgio, por tudo que assim, causou verdade, eu acho que é isso. na que, história assim, dele, tipo, sabe? Ele não deve ter gostado do português lá, você assistiu o documentário. Mas, cara, eu acho que assim, ele, era pra me consagrar. Ele tava no último dia e tal, e ele magoou. Mas você comentou uma coisa que eu nem pensei, nem sabia. Os filhos do Balubê são famosos, são fenômenos do hipismo, não? Então, ele deu alguns filhos bons, tem alguns já na reprodução. Tudo, tá, não? Já chegou bons cavalos na Olimpíada, mas sempre cavalos muito geniosos. Hoje ele é uma linha muito procurada como as fêmeas, as filhas dele como mães. É uma linha bem interessante, né? Ele como avô materno já. Né? Porque tem já vários garanhões novos que chegou, porque o Balubê era um cavalo difícil, porque ele era genioso, as técnicas de salto dele não eram as melhores, ele tinha muita força, mas ele não tinha a melhor, sabe, mas técnica pra época de salto. ele realmente era um fenômeno. Sim, era um fenômeno. Depois da Olimpíada de ele Atenas... Ele era tipo o Messi daquela época, assim, tipo... ganhou tudo que ele tinha, né, em várias provas. Então... Era um cavalo, e é raro, porque acontece, não são todos os cavalos que chegam numa prova grande e são craque, que são garanhões. Entendi. Porque a gente costuma castrar os cavalos mais novos um pouco, eles dão muito trabalho, né? Você vai pra competição, precisa ficar às vezes em cocheira normal, dividindo cocheira com uma égua, o cavalo não para a noite toda, fica relinchando e se desgasta. Então acaba que muitos cavalos no meio da campanha ali já são castrados. E aí, então ele era garanhão, foi bom, ele tinha um sangue interessante, né? Uma linhagem francesa bem interessante. Entendi. Então ele foi um bom produtor, sim. Legal. Du, eu queria mais ou menos ainda falar de 2 coisas dessa parte de Olimpíada, porque assim, são coisas pessoais minhas mesmo, assim, que eu enxergo. E eu vou te falar que eu mesmo mudei, por isso que a primeira pergunta é uma e a segunda depois vou responder a minha pergunta de uma maneira diferente. Mas assim, eu sempre achei que, cara, eu não sei se é o sangue latino, se é a brasileirada da coisa... Mas assim, o brasileiro, ele às vezes tende a dar uma pipocada. Sério, assim, tipo, não tô falando mal, pelo contrário, porque depois eu vou falar na segunda pergunta e eu vou mudar totalmente o meu perfil de análise. Mas assim, por que eu tô falando isso? Isso eu ainda continuo numa análise que talvez eu vá mudar mais ainda. Cara, se você chegar para um americano e falar, esse americano vai disputar 7 medalhas e tem chance de 5 ouro, ele vai trazer 5 ouro, cara. Ele vai trazer 5 ouros, assim, tipo, ele não vai dar margem pra brincadeira. Se você colocar ali com o britânico, com o francês, com o italiano, com o japonês, com o chinês, pior ainda, tá? Eles vão conseguir o negócio. Eu falei italiano, espanhol, mas aí já muda o sangue. Cara, mas assim, tipo, eu via muito Olimpíada lá atrás, quando eu era mais novo, por isso que eu também vou colocar esse ponto. Você acha que falta o quê? Preparo emocional pro brasileiro, ou preparo de verdade de financeiro, de treinar esse cara, de saber? Porque vários atletas brasileiros, desde sempre, eu acompanho a Olimpíada desde Barcelona 92. Cara, quantos atletas brasileiros foram como protagonista, favorito, ó, esse cara vai trazer a medalha de ouro. E vai lá, cara, e por algum motivo até o cavalo que o cara do brasileiro tava ali montado dá errado. Você acha que tem alguma explicação pra isso, alguma coisa assim? Acho que tem, com certeza. Eu acho que um ponto você não vai fazer no dia o que você não vinha fazendo. Isso aí é ilusão. Ah, não, eu tô na Olimpíada, agora eu vou dar o meu melhor. Não existe. Você vai dar o seu melhor se você já veio dando o seu melhor. Então, Du, mas o que eu tô falando assim, cara, por exemplo, quantos campeões mundiais, Brasil, por exemplo, Daiane dos Santos, ela enfileirou 10 medalhas de ouro na Copa do Mundo de ginástica artística. Ela chega na Olimpíada e cai de bunda. Não. Em Tóquio a gente ficou junto com o Zé Roberto, técnico do vôlei feminino. Que é um puta, cara. Animal, cara. E ele falou, cara,
a pressão que é uma Olimpíada é muito grande. É diferente. As meninas chegam aqui, elas pipocam. Elas jogam o Mundial voando, chega aqui e pipocam. Então, acho que um pouco é psicológico. Acho que o sangue também, assim, tipo, porque assim, eu não sei se essa pancada do brasileiro, cara, porque assim, eu não sinto as russas, tipo no vôlei, vamos citar o vôlei que você falou. Teve aquela Olimpíada do vôlei, cara, que o Brasil tava com 7 match point pra fechar. E parece que trava. E aí veio as russas niquilando as coisas, né? Eu não sei, assim. O europeu é mais frio um pouco. O americano é treinado pra isso, né? Você pega aquele Michael Phelps, o cara foi feito em laboratório. É isso que eu tô falando, assim. Tipo, eu acho que a estrutura é diferente, sabe? Eles caras já estão... Porque, assim, mudando o nível, né? A Simone Biles volta pra uma realidade. Exato. Ela é a melhor do mundo disparada, mas ela perdeu pra Rebeca. Mas você pega o documentário dela, é muito legal. Exatamente. A pressão que eles têm em cima deles é grande também. Não é que, são os americanos estão voando e vão ganhar. Mas é que, assim, tipo, eles dão menos margem, né, pra essa... Sim, mas essa inteira, pipocada. mas é porque tem uma equipe gigantesca em cima dos caras, e os caras realmente ganham. Você pega a Simone Biles no documentário dela, ela anda numa caminhonete zero, uma casa animal, vê os esportistas brasileiros. Sem dúvida. Primeiro isso é verdade. Né? Não tem incentivo nenhum. Não tem. Depois que ganha o ouro, é uma beleza, né? Aqui no Brasil, depois que você ganha o ouro, é um espetáculo. Tipo, você vai pra Globo 24 horas por dia, você é Deus e não sei o quê. E os outros todos que ficaram no caminho. Mas é aí que eu mesmo vou me mudar a minha pergunta e falar ao contrário. Porque eu era esse cara que analisava só desse jeito. E eu não acho que, assim, tipo, eu também tava 100% errado. E eu acho que existia, assim, um fator, talvez, psicológico, de investimento, de um monte de coisa. Mas, cara, tipo, principalmente nessas últimas Olimpíadas, eu mudei muito a minha visão de como enxergar o esporte e o atleta que tá lá. Cara, o cara que tá lá, ele é 0,00001% da população dos atletas. E, assim, o cara que ficou em último lá, ele já é muito bom. O cara que ficou em quarto, assim, o cara ficou em sexto, o cara é o sexto melhor atleta do mundo. Eu não sou nem 1 milhão da minha profissão. Quantos tem na minha profissão? 1 milhão, eu sou 1,2 milhões. Então, assim, cara, eu não consigo assimilar como a gente, tipo, quer no outro a perfeição. Tipo, não, tem que ser ouro. Tem que ser ouro. Então, assim, eu mesmo fiz a pergunta e eu falo que eu mudei muito na análise. Hoje eu acho que, assim, cara, a gente tem que aplaudir de pé essa galera que tá lá. O cara foi pra uma Olimpíada, ele simplesmente tá entre os melhores atletas do mundo. E aqui nós não somos nem o nosso melhor da nossa profissão, do nosso bairro, da nossa cidade. Então eu acho que, assim, pra quem achou que eu fiz uma pergunta exagerada, da pipocada, não sei o quê, porque eu não acho que é pipocada. E eu lá atrás talvez pensava desse jeito. O que eu estou falando é que, assim, todo atleta que vai pra uma Olimpíada são pessoas muito diferenciadas. Independente de como é um herói. Porque ele passou por muitas etapas para chegar lá. Não foi 1 ano, foi 4, 5, 10 anos, uma vida inteira de preparação. Pra ele, talvez, ele perder, ficar em último no negócio. Beleza, mas assim, ele está numa Olimpíada. É muita renúncia, muito, entendeu? Eu fiquei pensando muito nisso depois, assim, tipo, depois que... Porque esse ano mesmo, eu falei, cara, eu não sou o melhor da minha profissão na minha cidade. Eu não sou. Assim, tipo, então, cara, pra você ir pra uma Olimpíada, poxa, cara, você tem tá lá na arquibancada dando palpite é fácil, quero ver tá lá dentro da arena. Porque lá muda tudo. Mas eu acho que isso também envolve, a gente precisava, o brasileiro, o governo brasileiro, no geral, independente de ideologia, de partido e tal, tem que olhar com outro olho pra isso. Porque não cabe só nas Olimpíadas a gente falar de esporte só nas Olimpíadas, não é verdade? Não, se não tiver uma base, enfim, por que os Estados Unidos é tão famoso em tudo? Tudo vira em torno do esporte. Você vai pra faculdade pra jogar. Mas é isso que eu acabei de falar pra você. Então você revela muito bem gente. A Bia Souza, que foi medalhista lá no judô. Ela faz propaganda hoje pra 10 coisas. Ela deve estar ganhando dinheiro surreal e ela merece todos os centavos. Cara, mas será que não dá pra organizar pra todo mundo ter uma estrutura? Ninguém tá falando, tipo... Eu acho que o medalhista de ouro merece os holofotes mesmo. Claro. Esse cara foi melhor. A Rebeca Andrade, ela não tem noção do que ela fez. Essa menina, eu acho ela a maior atleta da história do país. Minha opinião. Certeza. Então, assim, mas eu acho que precisava dosar, né, tipo, a parte tipo, de financiamento, de como investir no esporte. Não adianta só as Olimpíadas, tem que moldar caráter, tem muita coisa pra ser feita, né? E é incentivo mesmo, tem que pôr dinheiro. Tipo, legal.
você pega na Olimpíada do Rio, foi um projeto bacana, mas começou morreu. 2, 3 anos antes e acabou a Olimpíada, acabou o dinheiro. Então, aí que tá, não pode entendeu? ser Aí assim. tudo que você fez, um pouquinho que começou a levantar um esporte, puf, acabou. Mas você viu a Inglaterra nessas Olimpíadas agora? Eles tinham feito o projeto em 2012. 2012. Agora, mas mantiveram. Não, foram super bem em 2012 e só vão evoluindo. O Brasil vai lá e para logo depois de 2016, né? Que é o que acontece no Brasil, não. O incentivo é muito ruim e é aquilo lá, só uma coisa passageira e acaba. Ô Du, e conte pra gente aí os próximos projetos. Nós nem falamos, gente. Você quer falar? Conte um pouquinho da sua empresa, da sua trajetória aí. Desculpa, foi tão empolgante aí. Mamba tá toda hora aqui, encerra logo e tal, mas dá tempo ainda de falar. Peço perdão, porque eu sou apaixonado por esporte, falar de Olimpíada é um negócio que eu fico empolgado. Não, isso é um pouco da realidade do que eu vivo. Tendo outras modalidades, né? A gente tem hoje a Clínica ProEx, que é uma das líderes de mercado em várias modalidades. Então a gente tem cavalo de tambor, cavalo de corrida, eu atendo bastante, os cavalos de hipismo, né? Hipismo completo, redes, enfim. A parte de medicina esportiva aí, graças a Deus, é bastante destacado aí hoje na América inteira, né? Estive nos Estados Unidos esses dias, cuidando dos cavalos lá. Tava na Bolívia um tempo atrás. Bolívia, Paraguai, né? Cada dia eu tô num lado. Então, mas eu gosto, acho que faz parte da minha história, eu amo cavalo, enfim. E acho que o sucesso a primeira coisa é você gostar do que você faz, né? Então já é um passo grande. E um pouco é isso aí, minha vida é cavalo. E 2026 vai estar em Los Angeles? Então, a família liberou mais um pouco aí, não sei se até já, então. 2030 Austrália, eu não sei ainda, mas acho que Los Angeles vamos seguir mais um pouco. Que legal. Ô Du, pra gente encerrar aqui, a gente tem 2 quadros no nosso podcast, qual é o vinho mais... Sei que você gosta de tomar vinho e tal, não sei o quê. Qual é o vinho mais importante da sua vida? Não necessariamente ele precisa ter sido melhor, mais caro, não sei o quê, ou ele pode ter sido também, enfim. Mas assim, qual foi o vinho mais legal? Assim, o momento mais legal? Com quem você dividiu esse vinho? Como foi? Conte um pouquinho pra gente. Putz, eu gosto de vinho, não sou um entendedor igual você, assim, né? Acaba que eu gosto bastante dos vinhos argentinos, eu gosto muito da uva Malbec. Então, acaba que eu tomo bastante, a gente está sempre, os cavalos vindo e voltando, a gente acaba trazendo bastante vinho da Argentina. Mas, toda vez que a gente encontra... Não, mas assim, o vinho da sua vida, aonde foi? Com quem? Como? Tipo, qual foi o vinho mais legal que você tomou? Não de qualidade só do vinho, todo o contexto. Teve algum que te marcou, não? Putz, será? Uma viagem... Não, isso não tem problema. Que teve uma viagem que eu fiz com a patroa pra França, quando a gente não tinha casado ainda. Era esse, eu cortei a bola pra você, era só ser cortado. Só não lembrei o vinho que eu tomei, mas deve ter tomado um belo vinho francês. Exato, foi bacana. Legal. Foi bacana. E a última pra gente encerrar, qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, não vale, tá? Família, pai, vô, tio, não sei o quê, a gente sabe que é muito importante essa parte, mas assim, tipo, alguém que você admira, na sua profissão ou como seja quem for, em qualquer período da humanidade. Quem era um cara que você fala assim, se eu tivesse a oportunidade de trocar 15 minutos aqui, tomar um vinho, eu queria conhecer essa pessoa. Sim, quem que você acha que é um cara que mudou o mundo? Foi uma pessoa especial pra você? O da nossa época foi Ayrton Senna, com certeza. Legal, né? Bela resposta. Ia ter que ser algum esportista, né, cara? Que tá diretamente relacionado com o esporte. Bela, primeira vez que surgiu o Ayrton Senna aqui, bela resposta. A gente acordava domingo pra assistir o cara, né? Era um cara fora da curva. Outro cara que eu já gostava dele, assistiu o documentário esse dia, foi o Guga. Eu adoro o Guga também. Nossa, o documentário dele vale super a pena. Sou muito fã do Guga. O cara que levava as coisas leves, assim. É bacana, gostei. Que legal. O Du, queria de verdade te agradecer. Foi muito muito gostoso o bate-papo. Eu acho que eu já, como um grande fã de Olimpíada e como um grande fã seu amigo, gostei ainda mais da sua história. Gosto ainda mais da gente falar de Olimpíada, do Brasil, de toda essa trajetória. Tomara muito boa sorte para você e para toda a equipe em Los Angeles 2026. Você tem certeza que você vai para Sydney ainda em 2030 e para todo o esporte olímpico brasileiro.
Obrigado, Dudu. Obrigado você pelo convite. É sempre gostoso estar com amigos e falando de esporte, e tomando um vinho bom aí, uma referência boa ouvir, que sabe muito mais do que eu. Foi muito gostoso esse bate-papo aí. Obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Obrigado, Du. Você que acompanha o podcast Uma Garrafa, você estava aqui conosco na época das Olimpíadas, na época da Olimpíada, Du, a gente só tomou vinho brasileiro. Foi uma coisa que eu falei, não, nós vamos torcer e a medalha vem. Eu falava, a medalha vem. Como era gravado, não dava uns delay ali, mas a medalha veio várias vezes. A gente tomou muito vinho nacional, torcendo pela medalha. E vou me despedir de vocês neste clima olímpico e já convidando vocês para assistir o nosso próximo episódio, que vai estar maravilhoso também. Uma boa noite, muito obrigado.